Bom dia, pessoas. 2AM, 2BM, bom sucesso. Mais uma aulinha de geografia. Vamos lá, vamos animar. A gente está à distância, mas a gente tem que buscar animação nesse momento em que as coisas, parece que estão piorando. E a gente espera que a gente atinja esse ponto de máxima logo nessa questão da pandemia e que as coisas comecem a voltar à normalidade. E, pelo que parece, a gente ainda vai ter um bom tempo fazendo essas lives. Então vamos tentar buscar animação, buscar foco, para que a gente possa prosseguir apesar dos pesares, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, apesar dessa questão psicológica de ficar nesse distanciamento social, mas a gente tem que sempre se reinventar. Vamos lá. Então, aqueles informes, enquanto vocês vão conectando, aqueles informes habituais, o plural é um recurso que vocês têm que explorar, a gente tem que fazer os exercícios. Na dúvida, a gente dá uma olhadinha na aula. Aliás, aquelas aulinhas, elas são, não é nem para dúvida, mesmo que a gente não tenha dúvidas, dá uma clicada ali, é uma aula curta, o professor ali explica de maneira breve aquela questão. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer os exercícios com dedicação, anotando as dúvidas, se elas permanecerem agora, olha aí, agora nesse momento, vocês podem mandar as dúvidas e aí a gente tira de uma maneira melhor, explicando. Muitas vezes quando a gente manda pelo mural tirar alguma dúvida, eu tenho tirado algumas dúvidas, a coisa não tem, o aluno lê, se ele não entendeu, aí vai demorar, ele vai de novo postar a dúvida, aí até eu olhar, a gente tem muita coisa para fazer, então a gente não olha imediatamente, não dá, gente. Eu estou fazendo lives por Santa Mônica, mas também o Estado também, eu sou professor do Estado, então eu estou dando aula online no Estado, então é uma coisa muito complexa, e a gente tem que fazer as aulas, então o trabalho, ele ampliou, de certa maneira. O bom, obviamente, é não ter que pegar trânsito, o deslocamento, mas o trabalho em si, ele ampliou, porque a gente tem que se reinventar e a gente tem que preparar essas aulas. Por exemplo, eu preparo no PowerPoint, então tem toda uma demora, um tempo que é tomado para poder fazer essas coisas. Então nem sempre a gente olha a dúvida imediatamente, e algumas até passam. Então esse momento agora é um momento ideal. Mandem aí se tiverem alguma dúvida em relação à aula passada, ou que não seja em relação à aula passada, mandem para a gente tirar agora aqui, que a gente dá uma travada e tira essa dúvida. Bom, isso é importante, e até colocando essa questão das dúvidas em relação ao que o pré-vestibular, alguns alunos do pré-vestibular colocaram, que às vezes a dúvida não é tirada com certa profundidade ou de uma maneira ideal. Pessoal, eu concordo plenamente com isso. Às vezes a gente não consegue tirar as dúvidas. Nem todos os alunos conseguem enviar naquele momento, naquele time certo, a dúvida. Às vezes o próprio aluno, em função desse delay, em função dessa dinâmica, acaba esquecendo e a dúvida acaba passando só na hora da feitura dos exercícios que ele lembra da dúvida, e aí é complicado, e aí as dúvidas vão se acumulando. Então concordo plenamente, mas gente, é uma dinâmica diferente. Lá no começo eu falei, poxa, essa é uma solução, uma ótima solução para o que a gente está passando, mas não substitui, não superpõe perfeitamente a aula presencial. A aula presencial é insubstituível. Até então é insubstituível. Não é verdade? Por quê? A live ela não substitui porque a gente não tem uma interação ideal. O aluno tem a dúvida na aula presencial, levanta o braço, a gente responde, dali derivam até outras questões que a gente vai discutindo, às vezes a gente sai do assunto, mas galera, exatamente isso. Exatamente isso aqui que eu vou falar. A gente tem que se concentrar nas explicações para a gente tentar ter o mínimo de dúvida possível e assim, imediatamente, quando a dúvida surgir, tentar enviar essa dúvida.
Por isso que a gente tem que estar com foco aí, com o telefone, com o tablet, com o notebook, mas com foco. Você deu uma desviada, viu uma explicação daqui, eu não entendi. Calma aí, mas a explicação foi dada antes. Né? E a gente vai se perdendo. Por isso que a gente tem que ter foco. Ok? Muitos alunos confundem. Pô, é live, eu estou em casa, eu estou à vontade, assistindo do jeito que eu, né, que eu quiser. O ideal é que tenha o espírito de assistir aula como assiste na sala de aula. É isso que é ideal. Até para a gente diminuir essa possibilidade de dúvidas. Ok? Mas tem razão quem faz a crítica. Por quê? De forma alguma a gente defende a ideia de que essas lives substituem a aula presencial. Mas, gente, né, é uma excelente saída. Tá? Mas ela não é perfeita como a aula presencial. Né, em termos de tirar dúvidas, em termos de interação. Para vocês e para a gente, para os professores. Ok? Galera, olha só. Vamos pegar o nosso livrinho e aí a gente vai voltar um pouquinho. Vamos pegar o nosso livro para a gente entender uma coisa aqui. Vou pegar aqui os óculos. Olha só. Eu comecei essa aula que está aqui na projeção. Tá? Só o comecinho dela. Mas a gente vai dar uma parada e vai retomar daqui a pouco essa aula. Sabe por quê? Peguem o livro, tá? Olha só. Tá parecendo que a gente está pulando essas duas aulas aqui, 14 e 15. Tá certo? Abram na página 372. 372. Aulas 14 e 15. Gente, tá parecendo que a gente está pulando essas aulas, sabe por quê? Porque eu não postei um material sobre essas aulas específico. Né? Eu não botei assim, ó, estrutura etária e por gêneros da população brasileira. Eu não fiz essa aula e postei para vocês, não fiz. Tá? Aí, aulas 14 e 15, ok? Mas vamos lá, vamos olhar o conteúdo dessa aula. Será que eu não coloquei nas outras aulas? Olha aqui, ó. Estrutura etária brasileira, pirâmide etária brasileira. Tá? Falei sobre a pirâmide etária brasileira. Falei da expectativa de vida, esperança de vida no Brasil. Ok? Falamos sobre a distribuição da população por idade, por faixas de idade, por faixas etárias. Falamos do bônus demográfico, olha aqui, bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Galera, é aquele momento etário de uma população em que a quantidade de adultos, de pessoas dentro da população economicamente ativa, né, ela é boa para o sustento, ela é ideal ou sustenta aquela população que está inativa. Quem está estudando, quem está aposentado. É o que o Brasil está, né, tá passando agora. Eu falei para vocês que o Brasil tem bônus ou janela demográfica até 2023. Lembram disso? Né? No final dessa aula eu até coloquei assim: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Gente, esse momento etário do Brasil, ele é ideal para o nosso crescimento socioeconômico. Lembra disso? Aí eu falei até assim, ó, falamos da geração nem estuda, nem trabalha. É uma galera que não está estudando, não está trabalhando, tá certo? Fica em casa. Gente, são 11 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. Por isso a gente chama de geração nem. Gente, olha aí. Vejam só, a população é um patrimônio, né, econômico, cultural, social, mas econômico. A população que estuda, a população que se qualifica, né, ela é importante economicamente. Ela é que vai gerar economia, ela vai trabalhar. Ao trabalhar, ela vai consumir. Consumir, ela vai impulsionar a economia. Gente, 11 milhões de jovens parados em casa, que nem estudam nem trabalham. Ou seja, a gente tem uma população que está
e quantitativamente, né, que está em situação de empurrar o país para frente economicamente, ou seja, a gente tem uma quantidade de pessoas trabalhando que supera as pessoas que não estão trabalhando. Então isso é bom para um país, isso é um bônus demográfico, tá certo? Por quê? Quais são as outras duas situações? O país jovem, extremamente jovem. O país jovem por menos pessoas trabalhando para sustentar mais pessoas que não estão trabalhando, os jovens, que são crianças ou jovens na idade de formação, então não estão trabalhando. Tá? O país envelhecido começa a ter uma grande quantidade de idosos, esses idosos começam a pesar, a natalidade é baixa, não vai recompondo a população economicamente ativa. Ok? Então, o Brasil está nesse bônus demográfico. A gente falou sobre isso, ok? Exatamente esses pontos que essas aulas tocam. A gente, então, colocou essas duas aulas, a 14 e 15, dentro das outras. A gente fez duas aulas, 2 ou 3 aulas sobre demografia, né? E dentro dessas aulas eu diluí esses pontos aqui. Tá certo? Então, aqui na outra página, de novo ele fala sobre o percentual de população por faixa de idade e expectativa de vida do brasileiro. Então, olha, a gente trabalhou esse assunto. Então, olha, para que isso fique bem configurado, vamos fazer, antes da gente voltar aqui a esse assunto dos imigrantes, vamos fazer os exercícios, tá certo? O em classe, porque é essa que é a dinâmica. Na verdade, a gente vê a matéria e depois faz o em classe. A gente já viu a matéria, a gente só não separou, mas a gente já viu essa matéria das aulas 14 e 15. Agora vamos fazer o em classe e aí a gente confirma, né, se a gente viu ou não viu essa matéria. Mas é claro, né, só estou falando isso porque a gente viu. Vamos lá. Página 375. Página 375. Abram aí. O livro. Galera, a primeira questão tem uma pirâmide etária da região sul do Brasil e tem a seguinte consideração. Olha, a pirâmide etária, considere a pirâmide etária abaixo e aponte as alternativas corretas sobre a estrutura etária da população da região sul do Brasil. Vamos ver o que está correto aqui. O topo da pirâmide representa a população com mais de 60 anos, enquanto a base apresenta o aumento da população jovem. O alargamento da pirâmide aponta alta taxa de natalidade. Gente, a base apresenta o aumento da população jovem, a gente está vendo que a base estreitando. O alargamento da pirâmide aponta alta taxa de natalidade. Muito pelo contrário, o Brasil já tem uma baixa taxa de natalidade. Tá? Tanto é que a gente falou, vai entrar numa implosão demográfica daqui a 20 anos. Então, essa aí está o quê? Errada. Pessoal, não entendeu? Fala. Ok? Então, está errada por quê? Primeiro, que a base está mostrando um estreitamento, então está mostrando diminuição da taxa de natalidade, de fecundidade, né? E o alargamento da pirâmide, à medida que ela vai se deformando, lembram disso? Ela vai enlarguecendo no meio e em cima, né? Porque a taxa de natalidade está diminuindo, não aumentando. Então, isso está errado. A 2. A participação de mulheres idosas é superior à participação de homens idosos na pirâmide etária da região sul, o que inclui o estado do Paraná. Se a gente der uma olhada lá, aqui em cima, o lado feminino é mais largo, claramente mais largo do que o lado masculino. Então, nas faixas de maior idade, as mulheres superam quantitativamente os homens, é isso que ele está falando. Então, essa está correta. Gente, inclusive vimos o texto, eu coloquei um texto complementar falando sobre o porquê
da diferença, né, de expectativa de vida entre homens e mulheres. E aí a gente falou do caso brasileiro. O Brasil, as mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens. E a gente viu as questões genéticas, a questão do homem se envolver mais com a marginalidade, com drogas, com ações no trânsito que vitimam muito mais homens do que mulheres. Uma série de causas para isso. No final, a gente há uma convergência desses fatores que leva ao homem viver 7 anos a menos que as mulheres. Ok? Então essa daí está correta. A 2. 4. A participação de menores de 10 anos de idade é inferior à da população adulta na pirâmide etária, pois há uma ampliação do índice de fecundidade. Se há uma ampliação do índice de fecundidade, a participação de menores de 10 anos deveria ser maior. Tá? A participação é menor. Porém, isso se dá porque há uma redução e não ampliação do índice de fecundidade, ok? Tranquilo? Então essa está errada, 4. A 8. O topo da pirâmide indica que há um número significativo de idosos, o que gera demandas financeiras ao Estado, como as aposentadorias e os programas de saúde. Verdade, não é? Se eu tenho um aumento do número de idosos, eu tenho que ter políticas de Estado para esses idosos. Ou seja, tem que mexer na Previdência, não tem jeito. Não é? Mais idosos, a gente tem que mexer nas regras da Previdência para poder garantir a aposentadoria. Mais idosos, a gente tem que ter qualificação em determinadas áreas, uma qualificação maior para atender esses idosos. Por exemplo, os tomadores de conta de idosos, né? Especialidades médicas voltadas para as questões dos idosos, né? A questão do deslocamento dos idosos numa cidade, né? A mobilidade urbana, calçadas adequadas, né? Não esburacadas, né? Com rampas. Então, a política ela tem que se mover em direção a essa população que está ficando mais idosa. Então, a gente tem que ter políticas de governo e de Estado que vão em direção a esse envelhecimento da população. Então, a 8 está correta. 16. O índice de desenvolvimento humano representado na pirâmide etária aponta a melhoria da qualidade de vida na região. Galera, essa questão está errada. Sabe por quê? O índice de desenvolvimento humano não está representado. Você não vê o índice de desenvolvimento humano na pirâmide. Tem relação com o índice de desenvolvimento humano. Mas coloca aqui, representado na pirâmide. Está na pirâmide? Não. Eu posso deduzir um determinado índice de desenvolvimento humano, mas sem precisão, a partir da pirâmide. Mas eu não posso dizer que está na pirâmide. Então esse é o erro, não está representado diretamente na pirâmide. Ok? Então essa está errada. Então estão corretas a 2 e a 8. Tá certo? 1, 4 e 16 estão erradas. Tranquilo? Se pintar dúvida, só é falar que a gente volta. Galera, questão da UERJ, na página 376. A análise das pirâmides etárias possibilita perceber algumas tendências da dinâmica demográfica de uma sociedade. Observe a estrutura etária da população dos estados brasileiros em 2000. Aí eu vou olhar o que, galera? Vou em cada uma dessas pirâmides aí e olho o seguinte, se ela está com a base larga, se ela está estreitando, se ela está com um topo mais largo, para te ver o que está acontecendo. É isso que ele quer. Você olhe a pirâmide e veja o formato. Base mais larga, população mais jovem. Topo mais estreito, expectativa de vida menor. Ok? Tranquilo? Né? A macro-região brasileira, que deverá demorar mais para concluir seu processo de transição demográfica, é a... Gente,
A transição demográfica não é aquela transição que a população cresce pouco no começo, lembra? A gente trabalhou esse gráfico. Cresce pouco no começo, por quê? Porque a natalidade é alta, mas a mortalidade também é alta. Depois o que acontece? A mortalidade cai, a natalidade ainda permanece alta. A população passa a crescer muito, tem um crescimento acelerado. Na terceira fase, a natalidade também começa a cair. E aí começa a haver uma desaceleração. Na quarta fase, a natalidade encosta lá embaixo na natalidade. A população volta a crescer pouco. Lá no começo ela cresce pouco, mas cresce pouco por motivos negativos. Natalidade alta, mortalidade também muito alta. Lá no final da transição, lá na quarta fase, ela cresce pouco, mas cresce pouco porque a gente tem baixa natalidade e baixa mortalidade. Gente, nessa quarta fase, a mortalidade pode até superar a natalidade, havendo então o quê? Uma implosão demográfica, ok? Uma implosão, ou seja, a população começa a diminuir. É o que se espera para o Brasil daqui a mais ou menos 20 anos, que a mortalidade supere a natalidade, porque o brasileiro está tendo cada vez menos filhos. Só é lembrar, hoje a taxa de fecundidade do Brasil, ou seja, número de filhos por mulher em idade fértil, é de 1,73 filho por mulher. Então, calma aí, não está havendo uma reposição. Daqui a uns 20 anos, a gente provavelmente, nós teremos um decréscimo da população brasileira. Não uma desaceleração, mas diminuição, porque a mortalidade superará a natalidade. Ok? Mas aí, ele pergunta, gente, qual das regiões vai demorar mais, olhando pelas pirâmides? Eu vou ter que olhar o quê? A região onde a pirâmide está com a base mais larga e o topo mais estreito. Significa que está mais atrasado. Concordo? A mortalidade tem que cair mais, vai demorar mais tempo para cair, a natalidade e a mortalidade. É a região que está mais atrasada. Então, para concluir a transição demográfica, para chegar na quarta fase. Então, ó, a gente tira de cara a região sul, não é? Olha lá o Rio Grande do Sul, como é que a base está bem mais estreita e o topo mais enlarguecido. A gente tira a região sudeste também. E, pessoal, onde a gente tem um conjunto de pirâmides por estados, em que a base, né, é sempre bem larga e o topo mais estreito, é a região norte. Significa, então, que vai ser a região que vai demorar mais, seguindo, né, as mesmas condições socioeconômicas de cada região, de cada estado. Tá? Então a gente está fazendo uma previsão, vai demorar mais a passar pela transição demográfica. Região norte, que é a base das pirâmides, as bases estão mais largas e o topo mais estreito. Ah, professor, e o Nordeste? Não é o Nordeste, não. Dá uma olhadinha, galera. O Nordeste tem mais estados com a base estreita. Não é verdade? Olha o Rio Grande do Norte, olha a Paraíba, né? Olha a Bahia. A gente vê, lá na primeira linhazinha, a gente vê o encurtamento da base. Então, calma aí, está mais adiantado em termos de transição demográfica. Portanto, região norte, ok? 3, lá na página 377, galera. O Brasil vivencia uma mudança na estrutura etária de sua população que repercute nas políticas estatais. As pirâmides etárias constituem uma forma de representação de dados importantes para planejar e implementar políticas que visem a melhoria da qualidade de vida da população. Galera, então calma aí, olha o que ele está dizendo. Vamos, né, decifrar esse enunciado aí. Ele está dizendo o seguinte, que ao olhar a pirâmide etária, eu posso intuir o que eu tenho que fazer para atender às necessidades futuras, presentes e futuras dessa população. Por exemplo, vamos lá, se eu olho a base da pirâmide encurtando, eu tenho que fazer muitas escolas, muitas creches, a base está encurtando, eu vou diminuir a construção de creches, concordam? De escolas. Eu vou poder investir mais na qualidade. Aliás, é isso que está acontecendo com o Brasil agora.
Como o Brasil a base está estreitando claramente, a gente não precisa fazer a mesma quantidade de escolas de 20, 30 anos atrás. Vamos lá, gente, por favor. Olha a dosagem. Ninguém está dizendo que o Brasil hoje não precisa fazer escolas. Não é isso. Tá? Mas a quantidade de escolas, mesmo porque a gente tem escolas precárias, muitas têm que ser reformadas, muitas não têm as condições de aula ideais, né? Vide o caso aí do estado onde a gente não tem ar-condicionado. Calor de 40 graus ou mais, a gente está sem ar-condicionado. Então você já tem escola, não tem mais aquela preocupação de fazer um grande número de escolas. Por quê? Porque a população jovem está diminuindo. Então é preciso dar qualidade às escolas que tem, dar qualidade à educação. Olha como é que muda. Eu estou falando isso só olhando a base. Olha o topo está enlarguecendo. Sabe o que significa? Que eu preciso, né, olhar para ver se eu vou conseguir pagar a aposentadoria no futuro, para todo mundo. Tá? O topo está enlarguecendo, eu preciso saber se o país está formando especialidades médicas, né, e até outras profissões para atenderem essa população cada vez mais idosa. Então calma aí. Olhando a pirâmide, eu consigo ver quais políticas deverão ser implementadas, né, para atender a população da melhor forma possível. Ok? E transformar essas políticas em políticas de Estado. Gente, o que a gente está dizendo, política de Estado? É que devem permanecer, muda o governo A, B, C ou D, essas políticas têm que continuar. Ok? Não é porque um fez, o outro chega depois, esse cara fez isso, eu vou desfazer tudo porque ele é meu inimigo político. Nada disso, tem coisas que são políticas de Estado. Educação, saúde, transporte, energia. Gente, isso tem que ser política de Estado. Não é verdade? Independente de qualquer governo. De direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, é isso que a gente está falando. Ok? Aí vamos lá. Levando em conta as informações das pirâmides e as perspectivas de melhoria da qualidade de vida da população brasileira, as políticas governamentais atuais devem considerar: letra A, aumento da população de idosos que gera demandas de aposentadorias e adequação do sistema de saúde. Galera, ficou muito fácil, né? Logo na A. Exatamente aquilo que a gente vem falando. Olha aí. Poxa, a população idosa aumenta, tem que mudar, né? As demandas em termos de aposentadoria e melhorar o sistema de saúde, né? Ampliar o número de especialidades médicas voltadas para os idosos. Então essa é a correta de cara, né? A B, aumento da população de crianças. Então já morreu aí. Gente, não está aumentando, está diminuindo, a base está encolhendo, não é verdade? C, diminuição da população de crianças, que exige a adoção de programas de incentivo à natalidade e de distribuição de renda. A diminuição da população no Brasil, no momento, a gente ainda não precisa disso, porque a gente não tem uma implosão demográfica. Essa é uma resposta que poderá gerar dúvida no futuro. Mas, no Brasil, a gente ainda não precisa, a gente está no bônus demográfico, a gente só não está aproveitando. Tá certo? A população brasileira é madura. Então a gente ainda não está precisando. Pessoal, essa alternativa aí serviria para uma Itália, para uma França, para uma Alemanha, para o Japão. Tá? O Brasil ainda não precisa estimular o aumento da natalidade, dar percentuais a mais no salário, né, para ajudar a criar uma criança até uma certa idade como forma de estimular a natalidade. Agora, certamente a gente poderá acontecer isso. Ou então, aqui, já fazendo um link aqui com a nossa matéria seguinte, estimular o quê? A entrada de imigrantes. Mas a gente sabe que dá problema também, né? Xenofobia. Olha lá o Brexit, né? Não só isso, mas um dos motivos para a saída do Reino Unido da União Europeia foi a política mais flexível, principalmente puxada pela Alemanha, da entrada de imigrantes.
E uma galera votou pela saída, entre outras causas, em função disso, tá? Em função da política de imigração. O envelhecimento da Europa exige que muitos países defendam essa bandeira, né? De uma flexibilização de entrada de imigrantes, porque a população não está tendo filhos, é uma população envelhecida. D. Diminuição da população de idosos. A gente está vendo que está crescendo, então já está errado aí. Ok? Tranquilo? 4. Considere o gráfico abaixo sobre distribuição da população brasileira em grandes grupos de idade. Galera, a gente vê claramente vermelho, 0 a 14 anos, uma diminuição da população jovem. De 15 a 64, a gente vê o aumento da população adulta. Isso representa, né, o bônus demográfico. Mais população adulta, mais pessoas no mercado de trabalho. É isso. Claro, galera, mais uma vez, a professor enche o saco com algumas coisas, até mostrando aquilo que pode pegar vocês de surpresa numa prova, num vestibular, que é uma coisa que vocês não veem muito. De repente vocês estão vendo pela primeira vez essa história de bônus demográfico ou janela demográfica, né? Essa população, para ela se transformar, ela é potencial econômico. Para ela se transformar em realidade econômica, ela tem que ser educada, qualificada e tem que gerar emprego. Pô, se a educação vai mal, se a qualificação também vai mal e a geração de emprego vai mal, gente, vejam como é que a gente vem ao encontro da realidade. Educação no Brasil, sobretudo pública, mal, não é? Qualidade muito ruim. Qualificação no Brasil, gente, muito ruim. Geração de empregos, a gente está sofrendo, né, com crise econômica desde o governo Dilma. Agora, parecia recuperar um pouquinho, que o país ia crescer entre 1% e 2%, vem a pandemia, pancada no país. E aí, na geração de empregos, a gente está jogando bônus demográfico. Lembrem mais uma vez, segundo os demógrafos, esse bônus vai até 2023. Será que até 2023, em 3 anos, galera, a gente vai tornar a educação pública de qualidade, vai aumentar o nível de qualificação para um mundo globalizado, né, e vai gerar, né, milhões de empregos? Piada, né, gente? Ou seja, jogamos o bônus demográfico fora. Essa que é a verdade. Tá? Então, ó, mostra isso claramente. Aí vamos lá, ó. E o crescimento também da população idosa. Aí o questionamento sobre a dinâmica desses 3 grupos populacionais, é correto afirmar que o grupo de pessoas entre 15 e 64 anos está encolhendo. É verdade isso, gente? Os adultos estão encolhendo? Nesse momento estão aumentando. Né? Pois o de idosos está aumentando. Os dois estão aumentando. Então está errada essa. A parcela de jovens entre 0 e 14 anos é menor. Exato, até aí, beleza. Porém, isso não se refere ao aumento do grupo entre 15 e 64 anos de idade. Se a população está diminuindo, né, a jovem acaba crescendo o quê? Proporcionalmente. A de idosos a de adultos e de idosos vão crescendo proporcionalmente. A gente está falando em termos proporcionais. Se está diminuindo o absoluto de crianças, aumenta a proporção de adultos. Tá certo? Então, essa está errada também. O número de pessoas por grupo de idade não se alterou, exceto do grupo entre 0 e 14 anos. Todos se alteraram. Claro, todos se alteraram. Entre 0 e 14 diminuiu, adultos aumentou e idosos também. Então está errado também. O decréscimo da qualidade de vida do brasileiro explica a diminuição do número de pessoas entre 0 e 14 anos. Galera, questão que merece um olhar legal. Né? O decréscimo, se eu for olhar a qualidade média do brasileiro de vida, aumentou. Mas, ó, média.
Pessoal, nas crises, né, o país se mostra melhor. É péssima a crise que a gente está fazendo, é péssima a crise pela qual a gente está passando, obviamente, o mundo está passando, mas, gente, a gente tem que tirar lições disso e a gente tem que saber ler essa crise. Pessoal, às vezes a gente fica falando de exclusão socioeconômica, mas fica falando, né, com muito distanciamento. Essa crise, ela vem mostrar claramente aquilo que muitas vezes o professor, que a gente só lê, tá? Em jornais, em livros, vem mostrar claramente a galera que está excluída, a galera que não está bancarizada, a galera que não tem CPF. São 50 milhões de excluídos, gente. Numa população de um pouco mais de 200 milhões. Como é que a gente pode pensar em se desenvolver com esse nível de desigualdade de distribuição de renda, desse nível de desigualdade de distribuição de riquezas? Lembrando aquela historinha que eu sempre falo para vocês, quando eu falei lá de distribuição de riqueza, que 6 pessoas no Brasil, né, têm um total de riqueza que equivale ao somatório dos rendimentos das riquezas de 100 milhões. 6 têm a mesma riqueza que 100. E aí a gente vê agora, né, as pessoas colocando a vida em risco em função de R$600, que é muito, muito para essa população. Essa população que está desassistida. Mas sabe por que a gente passa por isso? Né? Porque Manaus está num caos danado, porque há uma desigualdade na distribuição da riqueza, dos recursos que o Estado deveria prover para as diferentes regiões. Por isso a gente vê a maior pobreza no norte. A gente acabou de ver, a região norte é aquela que vai demorar mais a passar pela transição demográfica. Mas por quê? Por causa da exclusão. O Nordeste é o segundo que vai demorar mais. A exclusão. Quando vem a crise, a gente percebe com clareza como esse país é desigual. Gente, faltam políticas públicas em educação, em qualificação e geração de empregos. Gerar emprego é importante? Gerar emprego é importante, óbvio que é. Mas olha só, se a gente não dá uma educação de qualidade, não qualifica, a gente vai ter um monte de gente procurando emprego e um monte de emprego sobrando. Olha a contradição. É o que acontece no Brasil. Quando a economia está crescendo, a gente vê isso, eu já falei isso com vocês, a gente vê o seguinte, a gente vê um monte de gente procurar emprego, não conseguir e os empregos sobrarem. Como assim? É porque a pessoa não tem qualificação, não tem nível educacional, qualificação para conseguir os empregos, parte dos empregos oferecidos, que são empregos de maior qualificação. Gente, é isso que a gente chama de rasgar o bonde demográfico. Ok? E olha, pandemia é o caos, é absurdo, mas a gente tem que tirar aprendizados disso. Né? A geografia certamente está tirando algum aprendizado disso aí. Essa questão da exclusão social, socioeconômica, ela é absurda no Brasil. E é revelada aí, na crise. Então, a resposta é a letra E. A população... Desculpa aqui, eu estou... Exatamente, a letra E, virei aqui a página. O aumento da expectativa de vida está relacionado ao crescimento do grupo de adultos e idosos no Brasil. Lógico. Gente, se os adultos e idosos estão crescendo, né, proporcionalmente, absolutamente proporcionalmente, significa o quê? Que a expectativa de vida está aumentando. Letra E. A 5. O autor superpõe duas pirâmides. Uma de 1960. Galera, 1960, lembra da taxa de fecundidade? 6,3 filhos por mulher em idade fértil. A base da pirâmide era o quê? Largona. Está lá, a pirâmide azul. O corpo mais estreito em relação à vermelha de 2010. E o topo mais estreito em relação a 2010. Gente,
essa superposição da pirâmide de 2010 em relação a 1960 revela claramente um avanço socioeconômico no país, uma melhoria na qualidade de vida, contradizendo lá a letra D da de cima. Melhorou, mas mais uma vez, não melhorou para todo mundo. Existe um pessoal lá atrás, muito lá atrás. Esse pessoal não tem educação institucional, tá certo? Tá, galera? Tem muita gente que não vai à escola, que não foi à escola, que é muito educada. Tem muita gente que vai à escola que não é educada. Mas eu estou falando de educação institucional, saber matemática, português, geografia, né? Não tem educação institucional, não tem saneamento, não tem atendimento médico, emprego é difícil, geralmente quando consegue é informal, ganha pouco, né? E diminuiu esse número, né, dessas pessoas, ou seja, o país foi enriquecendo, mas a riqueza não foi sendo distribuída, e a pirâmide revela isso. Houve o quê? Uma melhoria na informação, na educação, entrada da mulher no mercado de trabalho, acesso a contraceptivos, a base encurtou, né? Melhorias médicos sanitárias, o corpo foi crescendo, o topo também, ok? Considerando os indicadores apresentados no gráfico e as suas mudanças no processo de envelhecimento da população brasileira, é correto afirmar que a expectativa de vida vem aumentando muito célere, muito rapidamente, consequentemente apresentando taxa de longevidade acima de países com índice de desenvolvimento humano elevado em aspectos como saúde. Não, calma aí, gente. Nada disso. Vem aumentando, mas não de maneira tão célere, tão rápida, e muito menos. Você vai comparar a expectativa de vida do Brasil com do Japão, da Alemanha, da Suécia, da Noruega? Não, aí tem um exagero. Essa não é verdadeira. B. De acordo com os indicadores demográficos, o Brasil se encontra no início do estágio de transição de país jovem para país maduro. Não. O Brasil já é país maduro. O Brasil está na transição de maduro para envelhecido. Viu? Cuidado com essas pegadinhas. Gente, o Brasil não está na transição de jovem para maduro. Está na transição de maduro para envelhecido. Mais uma vez, Brasil, implosão demográfica daqui a uns 20 anos, segundo os demógrafos. Então, está indo para o envelhecimento. Essa está errada também. C. Apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária da população brasileira, entre as décadas de 1960 e 2010, o país continua demograficamente jovem. Se a anterior eu reputei como errada, essa, o Brasil não é jovem hoje, é um maduro indo para o envelhecimento. Então está errada. D. A taxa de fecundidade no Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento da população não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. Galera, olha aí, essa afirmativa vai ao encontro daquela outra afirmativa Brasil com as piramidezinhas em cada estado. Não é verdade isso aí, galera? Verdade. A taxa de fecundidade vai declinando e a população idosa vem aumentando proporcionalmente no ritmo maior que é de jovens, que vem declinando proporcionalmente, né? Contudo, o Brasil é desigual. Aliás, qualquer país é desigual, mas num país subdesenvolvido, com as nossas políticas históricas, não tem nada a ver com política de hoje, política do governo anterior, nem da ditadura, nem... Gente, tem a ver com todos. Todos são culpados. É uma política errada. É uma política geralmente voltada para uma minoria. Tá? Esquecendo os lá de baixo. Tá? Só é ver, por exemplo, o nível de favelização da população brasileira. Né? E a qualidade dessas favelas. Não é só a quantidade, mas a qualidade. Precaríssimas. Tá? Então, ó, essa é muito simpática, né? Essa é boa. Vamos ver o que está errado na época. O envelhecimento da população brasileira é oriundo do processo de urbanização em todas as suas regiões. Por isso, o aspecto triangular da pirâmide etária vem apresentando nas últimas décadas um aumento percentual do bônus demográfico
de mulheres, de homens e mulheres. Ou seja, vem diminuindo esse bônus. A gente está passando por um período de bônus, mas agora está no finalzinho. Significa que esse bônus está declinando. Ou seja, tanto é que ele acaba, agora nessa parte, está diminuindo. A gente perdeu praticamente esse bônus. Então, ó, portanto, letra D, a resposta. Vamos para 6. Que horas tem, Arthur? Falta 14 minutos. Vamos lá. Em 2011, o IBGE divulgou a sinopse do Censo Demográfico 2010. Observe alguns dados. Já analisou esse gráfico antes. Então, a gente teve, né? Tem taxa média de crescimento anual. O Brasil tem um forte decréscimo entre 20 e 40, depois vai subindo. Tem o pico em 1960, a gente tinha 6,3 filhos por mulher em idade fértil, a partir de 60 vem declinando. Hoje, em 2010, 1,17. Na verdade, está em torno de 0,8, 0,9 hoje. Tá? 2020 é mais ou menos 0,8. Então, calma aí, diminuiu mais ainda, ok? De acordo com os dados, é possível afirmar: o Brasil passa a apresentar um processo de envelhecimento a partir das décadas de 50 e 60. Não. Ok? No Brasil, de 50 a 60, o Brasil era extremamente jovem, a pirâmide extremamente larga. A diminuição da população brasileira é observada a partir das 2 últimas décadas devido à queda de fecundidade. Pessoal, a população brasileira está diminuindo ou está crescendo cada vez de maneira menos acelerada. Olha a pegadinha aí, tem gente que vai adorar essa, que vai marcar essa. Inclusive na turma do Caxambi, o pessoal teve dúvida em relação a essa daí. Gente, olha a pegadinha, a diminuição da população brasileira é observada a partir das 2 últimas décadas. Há uma diferença, a população não está diminuindo, ela está desacelerando. Ela vai chegar num ponto que ela vai desacelerar completamente e aí a gente vai ter uma implosão. A mortalidade vai superar a natalidade, mas ainda não está diminuindo. Ela está desacelerando o crescimento. Continua crescendo, mas em ritmo cada vez mais lento. Ok? C. A queda da taxa de fecundidade na metade do século XX e o processo de urbanização que se seguiu a partir desse período ajuda a compreender o crescimento vegetativo. Gente, na metade do século XX aconteceu a queda da taxa de fecundidade. Na metade do século XX a gente vai ter as maiores taxas de fecundidade do Brasil, né? 66,3 filhos por mulher. Isso está errado. Não tem lógica isso. A queda da taxa de mortalidade que provocou a desaceleração do crescimento nos anos 50 está relacionada à evolução da medicina e às melhorias médico-sanitárias. Pessoal, apesar de ter havido uma queda da mortalidade, a natalidade era muito alta. Então não provocou uma desaceleração. Muito pelo contrário, se a mortalidade caiu, a natalidade não caiu. Lembram disso? Por quê? Professor, mas você disse que nesse período, aí, na segunda metade a partir da segunda metade do século XX, vão surgir métodos contraceptivos eficientes. Mas também falei o seguinte, que nem todo mundo tinha acesso a esses métodos. Esses métodos eram caros e não havia uma cultura do uso desses métodos. Então vamos entender aqui, galera, vamos entender. Aquela história da exclusão. Chegam os métodos, mas chegam esses métodos para uma elite. Então, a natalidade, na grande maioria da população, ela permanece alta. Porque a população pobre, ela não tem acesso a esses métodos contraceptivos. Só a classe média e a classe alta. Então, a natalidade, ela é alta, a mortalidade cai. Porque há melhoria na água, no saneamento, né? Cai a mortalidade. Há melhorias médico-sanitárias. Mas a natalidade permaneceu alta, então não houve desaceleração.
houve, ao contrário, aceleração. Morrendo menos pessoas e nascendo ainda muita gente, acelera. Ok? A população brasileira segue aumentando, apesar da desaceleração do crescimento. Exatamente essa. Resposta à letra E. Galera, contradiz a letra B, não é? A população brasileira, ela está crescendo, ela continua crescendo, mas crescendo em ritmo cada vez menor, porque a taxa de fecundidade está diminuindo. Tá certo? Então ela está desacelerando. Gente, quando chegar daqui a 15, 20 anos, vai acontecer o quê? Vai estar ainda crescendo, aí vai parar e vai começar a diminuir. Por quê? Porque, supostamente, é isso que a gente prevê, a taxa de mortalidade, o envelhecimento muito alto da população brasileira, vai levar o quê? A uma mortalidade maior do que a natalidade, porque a natalidade vai ficar muito baixa e a mortalidade vai superar. Vai começar a ver o que? Uma implosão, tá? Uma implosão demográfica. Ok? A gente vai passar pelo processo que países europeus estão passando hoje, principalmente dos dois lados, né? Mas dos dois lados, tanto do leste europeu quanto da Europa Ocidental, mas da Europa Ocidental é mais antigo esse processo, né? Inclusive com a necessidade de imigrantes. Aqui, galera, nós começamos essa matéria na aula passada. Vamos falar o máximo possível. Eu sei que não vai dar tempo para a gente concluir na outra aula, mas ó, aí eu vou passar exercícios para vocês das aulas 14 e 15, tá certo? Tarefa mínima, tarefa complementar, aulas 14 e 15. Vamos lá, ó. Pessoal, o Brasil durante muito tempo foi um país de imigração. Pô, mas o que os caras vinham fazer no Brasil? Né? O que atraiu ao longo de séculos estrangeiros para o Brasil? É isso que a gente tem que entender aqui. Né? E os processos políticos, econômicos, sociais que levaram a isso. É isso que a gente tem que entender nessa primeira parte. Pessoal, quais foram, né, as primeiras levas de imigrantes no Brasil? Isso é bem óbvio, né? Os colonizadores. Quem eram os colonizadores? Os portugueses. Não é verdade? Então a gente vai ter uma imigração forte de imigrantes, de portugueses para o Brasil, os colonizadores, em busca de um crescimento econômico. Né? Bom, aquela história da colonização de exploração, muitos pensavam assim: vou para o Brasil, riqueza, ouro, pedras preciosas, especiarias, enriquecer no menor tempo possível e voltar para Portugal o mais breve possível, né? O mais rápido possível. Só que com o tempo, claro, né, vilas, depois cidades foram surgindo e a colonização vai se dando. Gente, os portugueses, eles precisavam de mão de obra, queriam mão de obra barata, para sua empreitada, para o processo de colonização, para a estruturação de uma economia na colônia. E aí, solução: os negros africanos. Então, calma aí. A segunda grande leva de imigrantes para o Brasil serão os negros africanos. Gente, nesse período de escravatura, cerca de 4 milhões de negros foram trazidos para a economia brasileira. Se sustentava numa mão de obra escrava. Só que é o seguinte, uma diferenciação: a mão de obra, a vinda de portugueses é uma vinda espontânea. Então a gente tem essas diferenças de migrações, né? Vinda espontânea. Enquanto a migração de negros é o quê? É forçada. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Assim como migração interna é quando eu migro dentro do país. Migração externa é quando eu saio do país. Eu passo
transpasso a fronteira de um país, vou de um país para o outro, ok? Então, a imigração de negros, ela vai ser forçada, saiu de 4 milhões de negros, e a gente sabe bastante dessa história, dessa vinda dos negros para o país. Bom, é assim que vai sendo estruturada, vai sendo a base da economia brasileira até 1888. Mas olha só, não acabou, não houve uma ruptura em 1888. Na verdade, vai havendo uma distinção. Entre 1850 e 1888, a gente vai tendo gradualmente o rompimento dessa economia escravocrata. Gente, começa com a Lei Eusébio de Queiroz. Eu vou contando essa história aqui para vocês nesses slides. A Lei Eusébio de Queiroz vai proibir o tráfico negreiro. Olha aí, se proíbe o tráfico negreiro, dificulta o acesso à mão de obra, essa mão de obra mais barata. Essa mão de obra ela vai ter que ser reposta. Tá? O negro ele vai ficar mais caro. Então é preciso ir recompondo essa mão de obra. É aí que a gente vai ter a entrada de levas, né, de imigrantes europeus, que vêm aqui no Brasil uma oportunidade de melhoria de qualidade de vida e até fugindo de problemas na Europa. E vem para o Brasil. E o governo brasileiro ele vai bancar essa vinda dos imigrantes, vai financiar essa vinda dos imigrantes. Ok? Para isso, o governo brasileiro vai criar a lei de terras, proibindo a ocupação de terras. Né? Terras somente através da compra. Olha o que o governo vai fazer. Ele precisa de dinheiro. No Brasil imenso. Aquelas pessoas mais pobres não poderiam... Gente, se hoje sobram terras, imaginem em 1850. A população muito pequena. A gente tinha, né, muito mais terras devolutas, vazias, terras do Estado. O governo proíbe a ocupação dessas terras, terras somente através de compras, por isso isso vai ser a lei de terras. Mas por quê? Porque o governo estava empenhado em gerar recursos para bancar a vinda dos imigrantes. Ou seja, o governo estava interessado em atender aos grandes proprietários, tá? E não a população mais pobre. Então a história do país a gente percebe, né, gente? É uma história de políticas voltadas em geral para quem tem mais e o esquecimento de quem tem menos. A lei de terras é um exemplo disso. Gente, aquele escravo porventura liberto, né? O mestiço que não é escravo, se ele não tem acesso à terra, ele vai fazer o quê? Vai trabalhar como? A lei de terras ela vai ser extremamente negativa nesse sentido. Então, ó, e aí vai estimular a entrada dos imigrantes. Pessoal, entre 1850 e 1888, a abolição da escravatura, a Lei Áurea, a gente vai ter ainda mais duas leis que vão impactar para a entrada de imigrantes. Né? A lei do ventre livre, de 1871, e depois a lei do sexagenário, 1885. Essas duas leis, né, vão dificultar um pouco mais ainda a escravatura e vai estimular mais a entrada de estrangeiros. Eu vou pegar nesse ponto na próxima aula, tá? Em função da necessidade de encerrar para poder fazer a gravação. Um abraçaço!